Bentornado, tifoso bianconero. Ciao, tifoseria bianconera. Esse é o Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim, aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Eu sempre falo em nome do fã-clube oficial da Juventus. Aliás, amanhã eu devo fazer um vídeo aí de uns 5, 6 minutos para falar do nosso fã-clube atendendo ao pedido de um inscrito aqui no canal, tá bom? Agradecer a todos os obcecados que estiveram na live de ontem e aqueles obcecados que não puderam ver a live, mas entraram depois. Obcecados pela camisa, pela vitória. Um grande abraço aí ao Paulo Viviani, o vencedor desse sorteio. E você que não venceu, não fica triste, porque ainda haverão 4 camisetas dessa para ser sorteadas durante todo o retorno do campeonato italiano. Campeonato italiano que domingo, prepare aí o despertador, o horário é 8h30 da manhã, Juventus e Empoli. Alguém vai dizer assim, vale a pena levantar cedo para ver a Juventus? Bom, enfim, eu não tenho como eu não ver, né? E o Empoli, cuidado, hein? Foi o Empoli ano passado que deu a derrocada quando o Milik foi expulso, enfim. Essa partida é às 8h30 da manhã, horário de Brasília. Dia de acordar cedo, se você quiser uma dica aqui do canal, digita aqui naquela lupinha, né, de pesquisa aqui do canal do Finestra, escreva a palavra café com 2 Fs, que lá tem um vídeo onde eu ensino a fazer café. Pois é, até isso tem aqui no Finestra. Eu fiz esse vídeo porque a Juventus ia jogar às 8 da manhã, há 2 anos atrás, não me lembro contra quem foi, e fui obrigado a madrugar para ver a Juventus. Tá aí, vocês viram na capa do vídeo, o PSV vai ser o nosso adversário. O primeiro jogo é dia 11 de fevereiro em Turim. E nós estreamos contra o PSV, ganhamos de 3-0. Quem vencer, pega o vencedor de Inter e Arsenal. Bom, primeiro tem que passar pelo PSV, né? Para depois falar de Inter ou Arsenal. E a Inter também tem que passar pelo Arsenal. Não dá para fazer prognóstico com isso, tá bom? Bom, o vídeo não é sobre isso. O vídeo é um vídeo bem diferente, mas no final, esse vídeo está dividido em 2 partes. No final eu vou falar um pouco do mercado, tá? Para vocês, algumas novidades. E o Giuntoli, anteontem na partida, disse que o mercado estava fechado, né? Não acreditem nisso. Não acreditem nisso, tá bom? Até porque o Jorge Mendes esteve em Turim hoje fazendo o quê? Foi lá visitar o Museu Egípcio? Acho que não. Foi lá fechar jogador do Torino? Acho que não. Kalulu vai ficar um mês fora, um mês a um mês e meio, ainda tem que ser reavaliado, mas a previsão é que deve ser um mês e meio. E o Savona com problema na pubalgia. Que beleza, né? No final eu falo mais sobre mercado, porque agora eu vou abrir um parênteses e falar para vocês o tema do vídeo, que é a vergonha extra-campo, tá? A vergonha extra-campo que me pegou de surpresa aí na última terça-feira. Eu falei recentemente, no fim do ano, um vídeo ainda sobre o Boniperti, que tinha-se o costume, quando um jogador chegava na Juventus, você mostrar para ele a sala de troféus, você mostrar para ele os títulos que o time ganhou e, sobretudo, os jogadores que atuaram na Juventus. Muito bem. E a gente tem falado muito de mentalidade da Juventus. E esse vídeo aqui é uma coincidência, porque também um inscrito me pediu para falar sobre a perda da identidade, e é exatamente sobre isso que eu vou falar, não só porque esse rapaz me pediu para falar sobre isso, mas pelo fato do que aconteceu na terça-feira. Quando você perde a sua dignidade, o seu caráter, e quando você perde a sua identidade, você não vai para frente. Você, como ser humano, não evolui. Você fica estagnado no lugar, ou pode até retroceder. E a Juventus, ela há muito tempo perdeu a sua identidade. Eu não tinha o canal ainda, né? Em 2017, em janeiro, foi anunciado a troca do distintivo da Juventus.
eu fiquei muito revoltado, mas muito revoltado, porque independente se visualmente é mais bonito ou mais feio, eu quando virei torcedor da Juventus, na nossa camisa não tinha distintivo. Era só na flâmula, era só o distintivo institucional, que era exatamente essa zebrinha que tem hoje na camisa número 3. E quando teve essa mudança do logotipo, muito mais do que a aparência, que hoje eu até me acostumei, acho bonito essa letra J estilizada, mostrando lá as nossas faixas, as nossas listras, mas quando houve essa mudança, o que me deixou puto não é a mudança em si, além da beleza estética que eu não gostei, o buraco era mais embaixo. É a mudança de mentalidade. O que está por trás dessa? Por que mudar um logotipo assim do nada? Né? O Real Madrid está com o mesmo logotipo há quase 100 anos, há mais de 100 anos. Claro, antigamente, para quem não sabe, o Real Madrid chamava só Madrid e não tinha a coroa. Quando virou Real Madrid, pôs a coroa, mas o distintivo é o mesmo. Mudou lá as cores, tal, a faixa acho que era laranja, ficou azul, mas é o mesmo distintivo. E a Juventus foi alterando os distintivos ao longo do tempo, assim como o Barcelona, mas pequenas mudanças, não tão radical. E a identidade visual, ela é parte da identidade do clube. Quando um jogador chega na Juventus, há um tempo atrás, chegava e via aquele distintivo, a primeira coisa que ele ia lembrar, ao olhar para aquele distintivo, ia falar, poxa vida, o Zidane jogou aqui, o Roberto Baggio jogou aqui, foi bola de ouro, o Platini jogou aqui, olha onde eu tô. É automático, né? Vamos usar um exemplo, eu sempre falo de paralelos, né? Estava passando aí a apresentação do Neymar, quando você vê o distintivo do Santos, você lembra do Pelé, aquele distintivo. Então, assim, é uma coisa automática, né? Você chega no Flamengo, vê aquele escudo, o Zico, esse aqui é o time que o Zico jogou. O jogador chega lá sabendo, no primeiro contato visual, sabendo onde está pondo o pé. E quando eu falo de conservadorismo, é bom deixar bem claro, não é que o time tem que ficar estagnado, o time tem que ter uma mentalidade retrógrada, o time tem que não evoluir, não é nada disso. Existem certos conservadorismos que não podem ser mudados. Um deles é o distintivo. Você pode fazer pequenas mudanças, mas não ser tão radical. Algumas coisas têm que ser conservadas, inclusive a mentalidade conservadora num clube de futebol como a Juventus. Na Juventus é diferente. Eu não falo isso porque eu sou torcedor, não. Se vocês estudarem um pouco, até os rivais, se forem atrás, se pesquisarem, vão ver que é diferente o pensamento quando você chegar na Juventus. Por ser mais torcida, a Juventus tem muita torcida na África e na Ásia, né? Muito por conta dos franceses. Eu tenho amigos, não conheço eles pessoalmente, só pela internet. Um é argelino, o outro é marroquino, são fanáticos pela Juventus e estão estudando italiano. Então, você não pode perder essa identidade, né? Quando você chega num clube como a Juventus. O Danilo falou isso agora recentemente, ao sair, que a Juventus perdeu a identidade nos últimos meses. Não foi nos últimos meses, não, foi nos últimos anos. E essa identidade do fino alla fine, de lutar até o fim, está refletindo em campo. Aí eu pergunto para vocês, esse jogador que atuou, e agora vocês vão saber por que o meu nojo, esse jogador que chegou por empréstimo, o Veiga, né, que foi apresentado nessa semana, e que o marketing vergonhoso da Juventus apresenta ele com uma música pornográfica de cunho sexual com adolescente. Eu tive vergonha terça-feira. Se eu encontrasse um torcedor do Napoli, e eu conheço alguns em São Paulo que torcem para o Napoli, e eu passasse por eles na rua, eu ia baixar a cabeça de vergonha. Eu tive vergonha de ser torcedor da Juventus na terça-feira. E se eu visse um napolitano, eu ia sentir mais vergonha ainda. Porque nem o Napoli, com todo respeito ao Napoli, mas nem o Napoli faz uma coisa dessas. Essa baixaria, essa vergonha. Eu vi comentários no Instagram, pessoal rindo, dizendo, o estagiário vai ser demitido. Deixa alguém lá dentro da Juventus descobrir a tradução da letra, que esse cara vai ser demitido.
muito me assusta que o responsável pelo estagiário não saiba a tradução. Isso é uma vergonha. E aí vocês querem o quê? Querem que o jogador em campo vai honrar a camisa? Ah, mas o que tem a ver? Tem a ver que o Veiga chegou, bateu palminha dançando essa música. Um jogador que está vindo por 5 meses, já sabe que vai sair, já não vai ter comprometimento. Já chega batendo palminha, ele é português, ele sabe do que se trata, das palavras de baixo calão, batendo palminha. Eu quero ver na primeira falha, se ele tiver, eu torço que não tenha falha, evidente, se ele vai bater palminha. E por isso que quando começou o meu pós-jogo do Benfica, eu já estava... A derrota, o jogo feio, eu já entrei desanimado por causa dessa vergonha. Cadê a nossa identidade, o nosso DNA? Olha aí o que dá distorcer o conservadorismo. Daqui a pouco vão trocar as cores nossas, tá? Porque vão achar que tem que modernizar, já ficou velho o branco e preto. Escuta o que eu estou falando. Hoje a identidade da Juventus é morta. O Del Piero que vocês viram na beira do gramado ali, como repórter, o semblante dele, a torcida saudando ele. O Del Piero é um cara que deveria estar no clube, que deve voltar para o clube, principalmente pelo futebol. A gente falou isso outro dia, o Ferreiro está lá para ajustar as contas. Mas o desgosto de figuras como o Del Piero vendo isso. Gianluca Pessotto, que é outro que fez parte daquele time, que cuida das categorias de base. Ou seja, a Juventus hoje não tem identidade fora de campo. E vocês querem cobrar que os jogadores tenham alguma identidade com o clube, que os jogadores honrem a camisa que estão vestindo, eles não sabem nem onde eles estão. Porque quando eles chegam hoje no clube, eles são recebidos com esse tipo de música e com esse clima de bater palma. Sem contar aquilo que eu falei agora há pouco. Não se passa pela cabeça deles os jogadores que vestiram essa camisa. Eles não têm noção de onde eles estão. Da onde eles estão. Então, quando eu falo de conservadorismo, e eu falava há 7 anos atrás, falava em grupos de WhatsApp, falava na rede social, quem me conhece lembra que eu falei sobre isso, era a minha visão indo longe. Eu estava certo. Eu conheço esse clube, né? Cadê a vontade de vencer nos jogos? A gente deixou pelo caminho 17 pontos de partidas que a gente começou ganhando. E não tem mental para reagir. É claro que não tem mental para reagir. Olha o que se prega lá dentro do clube. Fala-se, já emendando no mercado, né, indo para o final do vídeo, fala-se na aquisição do Danso. Não conheço, não sei se é bom jogador, é zagueiro. Aí eu faço 2 perguntas para você. Aliás, uma pergunta e uma observação. Qual vai ser a musiquinha para o Danso quando ele chegar? Qual vai ser a baixaria para o Danso? E aí eu faço uma observação. Vamos dizer que esse negócio mele, que a negociação dê errado. Eu não vou criticar a diretoria. Eu vou dar graças a Deus que melou. Porque que adianta você trazer jogadores para a Juventus hoje com essa mentalidade? Não adianta nada. Vai chegar reforço A, reforço B, reforço C e não vão corresponder em campo. Por quê? Porque a mentalidade está errada. É uma ilusão vocês acharem que chegar uma contratação hoje para ajudar vai resolver. Porque a hora que pôr os pés no campo, já vai estar, né, com a mentalidade mudada. Ah, nós estamos na Juventus, aqui é um clube fashion, aqui é um clube da moda, né? O resultado é o que menos importa, né? O importante é a gente aparecer na mídia com novas camisas coloridas, dançando, batendo palma, né? Fazendo montagem em rede social, aquilo que vocês falam aí no Brasil, aqui no Brasil de TikTok, né? Aquele jogador que não quer saber mais de jogar bola. Então como que você vai cobrar um cara que vem por empréstimo de 5 meses?
A identidade do Juventus está morta. E isso o Elkan tem culpa. Muita culpa, né? Mas eu sempre falo, tá ruim com o Elkan, pior sem o Elkan, né? Então, se por acaso o Danso não vier, não vou nem reclamar. O Jorge Mendes, que foi agente do Ronaldo, parece que não é mais, não sei. Esteve hoje em Turim, como eu falei no início do vídeo. Eu creio que deve ser pelo Antônio Silva, o zagueiro do Benfica, que se chegar eu espero que não apresente música. Mas o Milan também quer o Silva, tá? Aí já vai ter gente falando em chapéu, o Milan deu chapéu. Falem como quiser. Antônio Silva pode ser esse cara, mas e se chegasse o isso aqui não é informação, tá? É um achismo, tá? Que eu vou falar, achismo. E se chegasse o Gonzalo Ramos do Paris, vírgula, e se o Vlahovic fosse pro Paris? Fica esse questionamento final para a gente pensar. Tirando isso, só para finalizar de verdade, essa Juventus que perdeu a identidade e não por acaso nos últimos anos vem colecionando vexames com treinadores diferentes, já falei aqui sobre isso. Não é só porque o Motta é novato. O Sarri não era tão novato, ganhou uma Europa League com o Chelsea e fomos eliminados pelo Lyon nas oitavas, de maneira vergonhosa, com um chute no gol. Com o Alegre, né, que foi um grande treinador, fomos eliminados em casa, fomos goleados pelo Villarreal. Então não adianta trocar jogador, não adianta trocar treinador. O problema vem de cima. O problema vem da mentalidade. O jogador tem que chegar na Juventus hoje e saber que veste a camisa desses caras que eu citei. Nedved, Zidane, Del Piero, até o Ibrahimovic, que foi nojento quando saiu, mas é o Ibrahimovic, grande jogador. O Cannavaro ficou pouco tempo, mas foi campeão do mundo, estando na Juventus, campeão da Copa. Quer dizer, tem que ter um pouco uma referência. Trezeguet. Vocês querem comparar Trezeguet com quem? Com o Vlahovic? Então a Juventus perdeu a mentalidade e enquanto não recuperar essa mentalidade, não sei se tem que voltar ao distintivo antigo, enquanto não recuperar essa mentalidade e não colocar lá dentro alguém dos velhos tempos, como Pessotto, como Torricelli, porque eu vou citar nomes, Pessotto, Torricelli, o próprio Del Piero, o próprio Buffon, o próprio Barzagli, né? Padovano. Enquanto não colocar essa gente aí, ou alguém próximo a esse tipo de gente, não se vai em nenhum lugar. A gente continua torcendo, porque a Juventus para mim é um membro da família. A gente não abandona, mas com os pés no chão. E eu espero que domingo uma meia dúzia de jogadores joguem pelo time, pela honra, pela história que precisa ser resgatada a partir da identidade. Então, quando eu falo de conservadorismo, não confundam com conservadorismo no sentido aqueles caras generais, turrão, não é isso. Eu estou falando de tradição. Vocês já ouviram falar da expressão cultura milenar do Japão? Você conversar com um adolescente japonês vai de 15 anos, ele exerce na casa dele, no ciclo que ele convive, coisas que eram cultivadas há 1000 anos atrás. Porque ele não era nascido há 1000 anos atrás, mas hoje ele segue a cartilha daqueles que seguiram 1000 anos atrás. Não à toa o Japão está anos-luz. Não à toa eles são tão avançados. E no caso da Juventus, enquanto teve a família Agnelli, com o senhor conservador Gianni Agnelli, pós-guerra, a Juventus foi gigante.
onde até o Boniperti pedia para cortar cabelo. Falei aqui a situação do Del Piero. Seriedade. Você chega num clube, tem que ter seriedade. E o que eu vi terça-feira, além de ser falta de seriedade, é que reflete no jogador. Eu não espero nada desse Veiga. Além de não ter essa identidade, a pouca vergonha e baixaria. Colocar a Juventus na prateleira da baixaria. A gente se reduziu a zero. Nem do torcedor do Napoli eu posso falar. 20 minutos, não vou perturbar mais vocês. Nos vemos amanhã. Amanhã vai ser um vídeo rápido para falar do fã-clube. Se tiver uma novidade de mercado, a gente emenda no vídeo de amanhã. Domingo, 8h30 é a partida contra o Empoli. A gente se vê no domingo, portanto. Sempre Forza Juve, fino alla fine. E lembrem-se, levem para a vida de vocês personalidade e identidade.